Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre resistência espiritual. Tema também muito importante dentro do nosso propósito que nós temos de fazer uma live curta, mas todos os dias ao longo desse ano. E essa é a nossa sexta live falando sobre resistência espiritual. Resistir para permanecer. Uma vigilância que deve ser diária, que vai proteger a sua fé, proteger a sua família, proteger os seus caminhos. Isso a gente tem que atuar todos os dias. E eu quero dizer aqui para você o seguinte: nem toda derrota, eu sempre estou repetindo isso, nem toda derrota vem do pecado. Algumas vêm do relaxamento. Ninguém cai de uma vez. Cai quando deixa de vigiar, quando acha que aquilo que ele está fazendo está totalmente certo, sem um crivo de alguém. Se você sente que precisa fortalecer a sua vida espiritual, fique aqui comigo até o final. Hoje nós vamos falar sobre resistência espiritual. E não é uma coisa difícil de fazer, mas a gente vai tratar desse tema. Nós já falamos de esperança, de compromisso, de perseverança, de discernimento e de autoridade. E chegamos agora no ponto de falar sobre resistência espiritual. Não é algo que você pode abrir mão da sua vida espiritual. O perigo do relaxamento espiritual, ele é muito grande. Muita gente perde batalhas porque o inimigo foi mais forte. Por quê? Porque você simplesmente relaxou quando você deveria resistir. Tem um texto da Bíblia que nós vamos ler daqui a pouco que fala exatamente isso. Você pode relaxar na oração, relaxar na vigilância, relaxar na palavra de Deus. Isso vai minar a sua força. A resistência espiritual é o que impede que pequenas brechas se tornem grandes quedas na sua vida. Preste atenção, vou repetir de novo. A resistência espiritual é o que vai impedir de pequenas brechas se tornarem grandes quedas na sua vida. Muito cuidado. O que não é vigiado enfraquece. O nosso cérebro tem é uma máquina perfeita criada por Deus. Mas o que passa pelos nossos olhos, eu vou falar para você, nem 1% do que nós enxergamos é processado pelo nosso cérebro. Na verdade, quando eu falo processado, tudo é processado pelo cérebro, mas o filtro, nem 1% daquilo que a gente pega, daquilo que a gente capta no olhar, ele é analisado pela sua mente racional. Mas o seu cérebro, o seu organismo, ele capta tudo. E aí é que entra um detalhe. Você precisa estar em oração constante o tempo inteiro. Por quê? O que não é vigiado enfraquece. Vamos para a palavra de Deus para ver o que Deus fala sobre isso. Eu quero que você abra o seu texto. Eu vou ler para você. Se você não quer pegar uma Bíblia agora, eu vou ler para você o texto de Tiago 4:7, que diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É muito forte isso, eu vou repetir de novo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? Preste atenção, quando você está numa resistência, você está em oração, muita tentação vai aparecer na sua vida, muita tentação vai aparecer na sua vida. E é isso que o diabo faz. Ele tira a sua atenção do que é mais importante. O que é mais importante? É você buscar a sua salvação. E como você faz isso para buscar a salvação? É começar a ter um relacionamento mais firme com Deus. Buscar a Deus todos os dias, em todos os momentos. Quando você começa a conversar com Deus, a pedir a direção dele, você começa a afastar o inimigo de você. E Deus está dizendo isso nessa passagem de Tiago 7. Sujeite-se a Deus e resista ao diabo, porque ele vai fugir de você. O diabo foge de você, ele tem medo. Por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. Jesus Cristo derramou o sangue dele na cruz
para nos salvar. Tiago escreve essa carta aos cristãos que estavam espiritualmente dispersos. Eles conheciam a fé, mas estavam cedendo a pressões internas e externas. O que são essas pressões internas e pressões externas? É exatamente quando você começa a relaxar, perder o foco do que é mais importante. Observe a ordem do texto. O que o Senhor está dizendo? Ele diz o seguinte: primeiro, sujeite-se a Deus e depois você vai resistir. Quando você vai se sujeitar a Deus, que eu estou falando isso para vocês diariamente nessas lives, é exatamente o que? Você ter um relacionamento com Ele todos os dias, por meio da oração. Não existe resistência espiritual sem um relacionamento com Deus, sem submissão a Deus. Perceba que eu não estou falando aqui de religião nenhuma. Eu estou falando para vocês aqui da palavra de Deus. E a resistência a Deus, ela começa com uma submissão ao Senhor. E por que você deve se submeter ao Senhor? Porque o Senhor é dono de todas as coisas, do ouro, da prata, da saúde, de toda, da tua vida financeira, de tudo. Porque não foi o diabo que dominou o mundo. Na verdade, o diabo está no mundo. E esse mundo é do maligno. É por isso que a gente vem aqui falar para você, para que você se afaste desse mal, desse mundo perverso e busque os caminhos do Senhor. É um processo constante. Isso se chama de santificação. Por quê? Você começa a caminhar devagarzinho. Ora você vai cair, ora você se levanta, ora você vai ter dúvida, mas quando você começa a ter um relacionamento com Deus, essas dúvidas todas serão dissipadas. Por quê? Porque você vai buscar Deus na palavra dele, naquilo que alguém fala alguma coisa para você, você vai para a palavra de Deus para verificar se aquilo que está sendo falado vale para a sua vida, certo? É isso mesmo. Resistir não é confrontar tudo, é saber dizer não ao que enfraquece e sim ao que fortalece. Resistência espiritual se manifesta nas tuas escolhas diárias, nas tuas escolhas do dia a dia, no momento que você decide fazer alguma coisa boa. Você pode ser induzido, ser enganado, certo? Mas se você estiver no caminho do Senhor, essas possibilidades de engano, de golpe, elas vão se reduzindo. Por quê? Porque você aprende que o Senhor vai te conduzir. No que você alimenta a sua mente, no que você tolera no coração, no que você permite nos seus hábitos, tudo isso vai mudar. Preste atenção, queda das pessoas, quando se afastam do Senhor, quando se afastam de Deus, quando se afastam da igreja, ela é silenciosa. Muitos dizem, não sei quando tudo começou a dar errado. Muitas pessoas afirmam isso. Eu não sei quando tudo começou a dar errado. Outras frases, mas quase sempre começou quando a vigilância acaba diminuindo. Isso, a vigilância acabou e aí começa tudo a dar errado. Uma concessão pequena, um hábito negligenciado, uma disciplina abandonada, resistência espiritual teria impedido a sua queda. Agora vamos ver uma aplicação prática. Na vida espiritual, o que é a resistência na vida espiritual? É uma constância, é orar mesmo sem ter vontade, é ler a palavra de Deus todos os dias sem emoção. Na sua vida emocional, o que é uma resistência espiritual? Nem todo pensamento que você leva na sua cabeça, ele merece a sua atenção. Porque quando você foca nesse pensamento, sua atenção, a sua energia transforma esse pensamento e ele vai se enraizar, ele vai criar raízes na sua mente. Então afaste esse pensamento. Resistir não é dialogar com a dúvida, é afastá-la. E afastá-la como? Por meio da palavra de Deus. Na sua vida financeira, por exemplo, a pressão financeira, ela testa a sua resistência. Mas você vai, com certeza, se fortalecer cada vez mais, porque quem não resiste cede a atalhos perigosos. Quem não resiste cede a atalhos perigosos. Cuidado!
Escute bem isso daqui, não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro na vida financeira. Você tem que ter sua estratégia bem definida e seus passos firmados no Senhor. Nos processos judiciais, o que ocorre? O cansaço leva a decisões precipitadas. Muitas pessoas desistem de recorrer porque já perderam na primeira fase do processo e poderiam ter recorrido, poderiam ter tido êxito se fossem à frente. Eu sou procurado por muitas pessoas que me conheceram na internet, começaram a me ver na internet e me buscam para analisar casos que não têm mais solução. Por quê? Porque o processo judicial já transitou em julgado. Quando transita em julgado, você tem mais 2 anos para buscar rever essa decisão que está transitada em julgado. Passados esses 2 anos, se consolidou aquela situação e é muito difícil. Então, resistência espiritual protege você de tomar atitudes, decisões que podem prejudicar a sua causa. Resistir hoje evita prejuízos amanhã. Preste atenção. Resistir hoje evita muitos prejuízos amanhã. Resistência espiritual não nasce em momentos de crise, ela é construída na sua rotina diária. Quem vigia quando está bem, permanece firme quando a guerra aperta. Isso é real. Resistir não é uma força humana, é disciplina espiritual. E é isso que nós estamos conversando aqui todos os dias. E nós vamos orar agora, pedir a Deus para nos fortalecer, fortalecer a nossa resistência, ensinar-nos a vigiar, ensinar-nos a discernir e permanecer firme, que Ele feche brechas, guarde a nossa mente e sustente o nosso coração. Vamos orar? Amado Deus, Pai, louvado seja o Teu santo nome. Muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Coloco diante do Senhor a minha vida, a vida de cada pessoa que assiste essa live, que curte, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós temos um propósito com o Senhor e hoje nós estamos falando, Pai, de resistência, Senhor. Ensine-nos, Pai, a resistir de forma espiritual, a vigiar, Pai, a nossa mente, os nossos pensamentos. Em nome de Jesus Cristo, caminhe conosco, Pai, nessas batalhas que nós precisamos ultrapassar, vencer. Qualquer questão, Senhor, na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual, na vida emocional de cada pessoa aqui, ensine-nos, Senhor, a vigiar e a resistir. Eu te peço tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Você perceba que a situação de resistência espiritual, ela precisa ser constante. Eu agradeço você por ter ficado comigo aqui mais esse dia. Nós estamos na nossa 6ª live e amanhã nós vamos falar também sobre algo fundamental, que é proteção espiritual e cobertura divina. Fique comigo, me siga nas redes sociais. Eu vou começar novamente nesse ano, já estou me preparando para as lives jurídicas, mas eu tenho um propósito com você, que são essas lives diárias, são lives curtas, curtíssimas mesmo, para a gente poder trocar uma ideia. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida como está transformando a minha vida, tá bom? Fiquem com Deus